Bem, pessoal, essa é a vídeo resolução de número 1. Eu vou estar fazendo então o primeiro exercício referente à aceleração média. A gente vai primeiro para uma leitura da questão. Em uma corrida da Copa NASCAR, um automóvel arranca, parte de velocidade de 0 metros por segundo e chega na velocidade de 30 metros por segundo em 6 segundos. Calcule a aceleração média deste carro. Falou em aceleração média, nós já sabemos da equação que devemos utilizar. A equação da aceleração média que diz para nós que a variação do tempo que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo é igual à aceleração média. Então a gente vê quanto que a velocidade está aumentando a cada segundo através da aceleração média. Vamos então agora extrair os dados da equação. Eu vou utilizar aqui o do laranja. Então, para variação de velocidade. Primeiro, para calcular a variação de velocidade, nós temos que descobrir a velocidade final e a velocidade inicial. A velocidade final, o problema nos diz que o carro chegou na velocidade de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade final. A velocidade inicial, o problema nos diz que o carro partiu da velocidade de 0 metros por segundo, ele estava parado. Se ele estava parado e arrancou, a velocidade inicial é de 0 metros por segundo. Para calcular a variação de uma coisa, é sempre coisa final menos a coisa inicial. Como a coisa é velocidade, então aqui embaixo, variação da velocidade é igual velocidade final. Eu vou trocar o VF por 30 metros por segundo, menos a velocidade inicial, vou trocar por 0 metros por segundo. 30 menos 0, matemáticas básico, 30 menos 0 vai dar 30, unidade se mantém a mesma, 30 metros por segundo foi a variação da velocidade. Vamos agora aqui então de verde, calcular a variação do tempo. Mesma história, né? A variação de uma coisa é sempre coisa final menos a coisa inicial. Como a coisa, o objeto em questão é o tempo, então tempo final menos tempo inicial. Vamos primeiro então encontrar aqui o tempo inicial. A questão não nos especifica o tempo que o carro partiu. Como ela não nos especifica o tempo que o carro partiu, o nosso tempo inicial é de 0 segundos. E o tempo final, a questão nos diz que o carro atingiu a velocidade de 30 metros por segundo em 6 segundos. 6 segundos é o tempo final. Vou lá, variação do tempo é igual a 6 segundos, né? Tempo final menos o tempo inicial, que foi de 0 segundos. 0 segundos, 6 menos 0, então a variação do tempo foi de 6 segundos. Uma dica que eu dou para vocês: algumas questões em si, provavelmente grande maioria, elas já te trazem essa informação nesse formato assim: em tantos segundos. Quando a questão traz essa informação em 6 segundos, ela já te diz a variação pronta. Ela já te diz que no caso da questão, a variação do tempo foi de 6 segundos. Agora, se a questão disser, por exemplo, que o móvel partiu do segundo 5 e foi até o segundo 10. Então, ele arrancou com 5 segundos e foi até 10 segundos. Opa, aí eu vou ter um tempo inicial, aí eu vou ter um tempo final, e aí eu preciso calcular. Mas, se a questão te diz em tanto tempo, ela já te dá a variação pronta. Que no caso são 6 segundos. No caso desta questão. Então agora nós calculamos a variação da velocidade e a variação do tempo. Nós vamos calcular a aceleração média, dividindo a variação da velocidade pela variação do tempo. Aceleração média é igual a 30 metros por segundo dividido por 6 segundos. 30
sobre 6, 5 a resposta, a aceleração média é igual a 5 metros dividido por segundo ao quadrado. Professor, por que ao quadrado? Porque estava sendo dividido por segundo e eu dividi de novo por segundo. Já que eu dividi 2 vezes, esse é o quadrado, segundo ao quadrado. Dividi então 30 por 6, que deu 5. Fechamos então a nossa questão número 1.